Vamos falar de Vasco. Maurício Barbieri foi apresentado nesta segunda-feira. Ele falou sobre os planos para 2023. Os colegas, não pude estar nessa coletiva, os colegas questionaram sobre jogadores especulados, ele respondeu. Ele, também vamos falar sobre o que achamos dessa coletiva. A Rainha Marta pousou, fez foto em rede social, ela malhando com a camisa do Vasco. Será um retorno da Rainha? Ela que começou no futebol vestindo a camisa cruzmaltina. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade com o apoio do nosso Vasco, do Vasco Collection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm visto. Bom, o Maurício Barbieri, enfim, foi apresentado oficialmente uma semana depois daquela coletiva do Paulo Brax. Ele que anunciou ele e o Abel Braga, como o Abel Braga, o diretor de futebol, e o Maurício como treinador do Vasco. Ele foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como treinador do Vasco em 2023. O Paulo Braga falou que o Maurício assinou por 2 anos. Imagino que ele irá cumprir o contrato, porque diferente da associação, que perdeu uma, perdeu duas, o técnico era demitido, a associação não aguentava a pressão passional da torcida e demitia. Eu acho que na SAF, pelo menos do Vasco, não irá acontecer isso. Pego como base para achar isso o próprio Botafogo, nosso rival aqui do Rio, que também é SAF. Lembro que o atual técnico do Botafogo, Luiz Castro, não começou bem lá em General Severiano, chegou até a figurar as primeiras rodadas do Brasileiro na zona de rebaixamento, que até lembro que o Anão de Jardim, como que a SAF solução para alguma coisa, eu lembro muito bem disso. E depois eles acertaram no alvo nas contratações no segundo semestre, e o Alvinegro engrenou, chegou até a última rodada tentando beliscar uma Libertadores. E eu lembro que quando a torcida do Botafogo pedia a cabeça do John Textor, do técnico botafoguense, o João Textor falou: olha só, ele, o treinador, ele vai ficar aqui por 2 anos e será assim. Eu acho que estão baseando que na SAF não deve ser como a associação, que perde 2 jogos e a pressão da torcida, até por causa das eleições, os presidentes e os diretores de futebol, tudo, cediam. Eu acho que na SAF isso não irá acontecer. Mas então, eu acredito que o Maurício Barbieri irá cumprir o contrato por 2 anos. A não ser que a coisa não engrene de jeito nenhum, um time esteja, por exemplo, lá na terra do Campeonato Brasileiro, que aí sim a SAF irá demitir o Barbieri. Se isso não acontecer, como eles sempre deixaram muito claro, médio a longo prazo o trabalho, ele deverá cumprir o contrato por 2 anos. Bom,
ele falou justamente essa diferença entre o trabalho no comandar um clube, que a associação é responsável pelo futebol, e a SAF. Ele trabalhou na associação que ele surgiu como treinador profissional no Flamengo e depois trabalhou como na SAF da Red Bull Bragantino. Inclusive, foi a ótima pergunta feita pelo colega Flávio Dias. Veja o que o Maurício respondeu. Entrando nas suas perguntas, essencialmente daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube SAF ou um clube empresa e um clube associativo, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF, que você tem bastante num clube associativo, porque você não tem mais a questão dos diretores, de um presidente que sabe que tem um ciclo curto e muitas vezes toma decisões pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para a sequência, não tendo uma visão de médio e longo prazo para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes empresa e nas SAFs, você tem uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando digo processos, no sentido de ter um protocolo de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que têm essa característica de SAF e clube empresa do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar. Além disso, o treinador também falou sobre essa pressão de resultados, imediatos, uma cultura na América Latina, principalmente no futebol brasileiro. Mas ele falou justamente dessa cultura que precisa ser mudada até para clubes que estão em reconstrução, como é o caso do Vasco, poder fazer, voltar ao topo, mas voltar bem, veja. Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral. Eu acho que é da América Latina, de uma forma geral. Acho que tem a ver com uma construção de cultura, por todos nós passamos. Tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? Isso é normal, o torcedor acaba influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. Um dos especulados, aliás, desde quando a Série B acabou, o que se mais tem no Vasco é jogadores especulados. Eu já perdi, inclusive, a conta de quantos jogadores que foram especulados. E o mais recente dele, o atacante americano, o Etidor, que está jogando no futebol mexicano. E a especulação foi em torno do atleta seguir o Vasco e o próprio Maurício Barbieri nas redes sociais. Bom, de acordo com o Maurício Barbieri, foi uma ação espontânea do atleta que não tem negociação nenhuma envolvendo a vinda dele no futebol. A vinda dele para o Vasco da Gama, que ele não está sabendo de negociação nenhuma, embora ele falou que o perfil do jogador foge um pouco do que eles estão traçando para o Vasco em 2023, mas não, seria um jogador, uma sessão a ser avaliada. Veja, o Pedro Raul, praticamente certo entre tudo certo entre o Vasco e o jogador, estava faltando o acerto
né, o Vasco e o Kashima Reysol, clube que detém os direitos econômicos e federativos do atacante, e acertaram os ponteiros. E poucas horas depois da entrevista coletiva, os dois clubes chegaram a um acordo. Falta só o Kashima Reysol entregar a documentação de liberação do atleta para, assim, o Pedro Raul assinar um contrato. Ele vai assinar por 2 anos, sendo o atacante do Vasco, né, nos próximos anos. Além dele vai vir já o Júnior Urso, que rescindiu o contrato no Orlando City dos Estados Unidos, e o Patrick, também volante, vindo do Bahia. Mas, sobre o Pedro Raul, ele foi questionado também, e no momento ele não tinha, aliás, ainda não foi anunciado, Pedro Raul não foi anunciado oficialmente, embora um ex-vice de marketing do Vasco se precipitou, tirou foto do Pedro Raul, falou como sendo um novo reforço do Gigante da Colina, mas oficialmente não foi oficializado a contratação, embora está tudo certo, só uma reviravolta muito mirabolante, evita a vinda do Pedro Raul para o Vasco, mas ele foi questionado sobre um jogador e ele disse que ele não pode dizer de um atleta que no momento não estava ali se representando com os demais jogadores do Vasco. Veja. Responder sobre um jogador que efetivamente não chegou. O que eu posso falar sobre o Pedro é que o Pedro teve uma temporada fantástica no Goiás, é um jogador que eu conheço já de outros anos, acho que é um centroavante que tem posição física, que tem peso na área e consegue também ser um centroavante técnico, que consegue se associar. Eu acho que é um jogador muito interessante, ficaria muito feliz se a gente conseguisse contar com ele. Além do que eu disse, o Maurício Barbieri, o Vasco chegou a um acordo com o Nenê. Ele ficará no Vasco por 4 meses, assinou a renovação de contrato por 4 meses, né, até o fim do Campeonato Carioca. Após isso, será discutido uma nova renovação de contrato ou um trabalho para o Nenê dentro da comissão técnica do Vasco. Mas, inicialmente, ele é um jogador de 41 anos, vai fazer, não sei quem, não estou me lembrando agora, o mês que o Nenê foi de aniversário, e ele vai fazer 42, 43 anos, esse ano de 2023. Um cara que, se for lembrar, pensar, por exemplo, na geração do Roberto Dinamite, o Zico, já estava parado há muito tempo, já sendo outro trabalho no futebol. Até mesmo na geração do Romário parou com 42 anos, o Nenê parece que quer ultrapassar essa idade, mas eu acho que para a Série A ele não terá futebol de outro nível para jogar na Série A, ainda mais no esquema que o Nenê e o Maurício Barbieri faz, exige muito de uma equipe fisicamente. Inclusive, na entrevista coletiva, eu esperava a coletiva, o jeito que a coletiva foi, não foi ruim, não foi uma coletiva ruim, mas dentro daquilo que eu esperava, não foi anunciado nenhum nome para reforçar a equipe em 2023, mas foi legal ele poder esclarecer como que vai ser
essa reapresentação do elenco que começou hoje, né, ele falando que a pré-temporada mesmo começa em janeiro, esse período que antecede Natal, Ano Novo, vai ser mais para conversas, jogadores, e fazer os atletas entender a meteorologia de trabalho, né, o sistema de jogo, para aí sim, em janeiro, meter a bronca na pré-temporada, que eu espero que seja uma pré-temporada bem feita, inclusive quando eles forem para os Estados Unidos, fazerem amistosos lá, concluírem a pré-temporada. Ainda mantenho a tese, assim, entre aspas, que o Vasco deveria largar de mão o Campeonato Carioca, até porque a federação está aliada ao Flamengo e parece que o Fluminense, puxadinho do time da Gávea, mudou de opinião e agora está apoiando o co-irmão rubro-negro. Então que o Vasco e o Botafogo se unam, mantenham o pé, façam uma pré-temporada. Para concluir do Vasco, a assessoria de comunicação do Vasco mandou sobre os jogadores lesionados, terminaram a temporada lesionados, tiveram grave lesão, inclusive tiveram que fazer cirurgia. O Riquelme está com avanço expressivo nas últimas semanas, ainda em fase de reabilitação, mas mantendo um prognóstico de ainda voltar ao time no primeiro semestre de 2023. Já o Gabriel Dias, que se lesionou durante a Série B, ele já trabalha de corrida sem qualquer queixa e pode juntar o grupo ainda na pré-temporada. Ou seja, um reforço para a lateral direita do Vasco. Então é isso, galera. Até amanhã, mais um dia do Vasco.